paz do Senhor. Tudo bem? Meu nome é Mara Lúcia, sou uma sentinela na oração e eu quero compartilhar uma palavra com as irmãs, com os irmãos, que nós estamos nesta campanha muito necessária, uma campanha forte, uma campanha que nós precisamos sempre estar atentas no que acontece com nossos irmãos na fé, com nossos irmãos em casa, em todo o tempo, né? Nós estamos na campanha Guardiãs da Vida e eu quero compartilhar com vocês o livro de Números, o capítulo 11, o versículo 10 ao 15, sobre Moisés, que achava pesado o seu cargo. Moisés, depois de tirar o povo do Egito, como nós bem sabemos da história, ele se encontrou em um momento em que o povo estava totalmente pressionando Moisés. O versículo 10 ao 15 diz assim: Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Disse Moisés ao Senhor: Por que fizeste mal a teu servo? E porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo este povo? Dei-o eu à luz, para que me digas: leva-os ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais? De onde teria eu carne para dar todo este povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Como essa passagem é forte, como diante do Senhor um líder, um servo de Deus, fadigado por peso, por cobrança, por exigência de um povo que só murmurava, reclamava. Um homem que chega no seu quase limite, que pede a Deus que o mate. Nós estamos caminhando rumo à terra prometida, rumo à nova Canaã. E mesmo com o pesar, mesmo entre lutas, batalhas que enfrentamos no dia a dia, os servos do Senhor, muitos têm se sucumbido a este peso, a essa tarefa de conduzir o povo à libertação, a conduzir o povo à terra prometida. E muitos dos servos do Senhor, que não necessariamente precisa ter uma igreja, cuidar de um rebanho, eu quero dizer que um pai de família, uma mãe solo, uma que cuida da casa, cuja responsabilidade está sobre os seus ombros, um pai que vê a necessidade de sustentar e não ter o recurso, como manter um padrão, como manter a sua família toda sustentada, alimentada, conduzida. E a cobrança da sociedade vem sobre a mulher, sobre o homem, que hoje em dia é mais visível, porque há comparações, minhas irmãs, há uma ideologia em que você tem que estar sempre bem, mas por dentro a pessoa já está cansada, destruída, magoada, ferida, e ela tem que se sentir forte, mas chega um momento que essa fortaleza se desmorona. E neste momento que, se não tiver uma base, um alicerce, que é a palavra de Deus, ela não sustenta, ela não vai conseguir. Muitos já entregaram a toalha, por assim dizer, muitos já se consumiram, muitos já cometeram o ato de terminar o seu sofrimento aqui nessa terra, mal sabendo eles que, infelizmente, a carne é que se findou, mas o espírito é eterno.
e nós daremos conta de tudo que fazemos. Eu me coloco no lugar de uma família que se depara de uma situação cuja a mãe ou o pai, um filho, uma filha, não importa quantas perguntas ficam na mente daqueles que ficam. A estrutura familiar por completa jamais será a mesma. É um fato marcado para o resto de todas as gerações. Superar esses traumas requer muita oração, muita entrega, muita perseverança em se firmar na presença do Senhor. Não é impossível, porque o nosso Deus cura todas as feridas, o nosso Deus restaura todo o coração. Neste momento eu apresento, eu quero orar, interceder junto com as minhas irmãs em unidade, em uma só fé, dando as mãos uma das outras, seguramos e fazemos uma corrente que nós estamos nessa campanha para ajudar servos e servas do Senhor a permanecerem firmes, como Moisés conseguiu, mesmo sendo afrontado durante todo o seu ministério por este povo. Mesmo aquela passagem cuja a falta da água, onde o povo pedia o que beber, Moisés já estava cansado, porque já tinha passado por provações, ele tinha perdido a irmã, sua irmã Miriam, sua irmã mais velha, tinha falecido. Eu fico pensando que ele já estava fragilizado e o povo exigindo dele água. Quando ele foi falar com o Senhor falou com ele que ele falasse a rocha. E num momento de descontrole emocional por pressão do povo, ele desobedeceu a ordem do Senhor e bateu na rocha 2 vezes. E esse ato custou-lhe ele entrar na terra prometida. Muitos estão assim. Mas o Senhor nos diz na sua palavra, no livro de Salmos, o Salmo 34, o versículo 17 diz assim que clama o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações. O 18 também diz que perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. E o versículo 22 encerra dizendo: o Senhor resgata a alma dos seus servos e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Que a palavra do Senhor encontre em seus servos, servas que têm a ordenança de orientar as suas ovelhas, de apacentar as suas ovelhas, aquelas a quem o Senhor os confiou. Muitas dessas ovelhas chegam para os pastores com a lã toda embaraçada, com carrapicho, cheirava até mal, e como um bom pastor que tratou essa ovelha, limpou, conduziu ela no bom caminho, libertou de todas as opressões. Para este pastor, a recompensa maior é de ver essa ovelha restaurada, cujo momento atrás ela era reprimida, rejeitada pela sociedade, hoje é um homem digno, uma mulher digna, cujo trabalho de suas mãos ela produz o alimento para sua casa. Não tem recompensa maior para um pastor a gratidão de uma ovelha de voltar para casa e mostrar os frutos do trabalho do seu pastor. Esse pastor, ele se alimenta dessas obras, vendo a recompensa, olhando uma serva, um servo, sempre pronto, levantando, liberto. É a recompensa do seu pastor. Que eles venham se lembrar, que eles venham trazer à memória que a palavra do Senhor ela é perfeita e vai trazer para o coração deles a recompensa necessária, que o Espírito Santo os alcance de tal forma que eles venham estar fortes, inabaláveis na fé, sustentado pela promessa do Senhor, porque se olharmos para a circunstância, nós veremos sempre o pior, sempre a mente vai dizer
que não vai ser possível. Mas se mantermos os olhos na cruz, os olhos em Cristo, nós sabemos que o impossível para Deus é possível em tudo. Que o Espírito Consolador, que fortalece, que traz o vigor, de novo, o brilho do Espírito Santo à face dos teus servos e tuas servas, Pai. Que não haja mais nenhum deles se sucumbindo ao peso da missão. Pai, que eles entreguem ao Senhor o seu fardo, Pai. Porque o Senhor assim nos orienta, que nós entregamos tudo ao Senhor. Pai querido, Deus santo, Deus amado, eu oro neste momento, te apresentando todos os seus servos e servas, Senhor, sendo também aquele que é um ministro do lar, a ministra da casa delas, Pai, que o Senhor venha trazer o renovo, o refrigério, Pai, que se houve no passado, Pai, um familiar que cometeu o ato de tirar a própria vida, que se encerre com aquele, Pai, que não haja mais em nenhum dos lares de teus servos e servas, Senhor, e que se neste momento, Pai, em nome de Jesus, houver alguém que necessita de uma libertação, de uma cura, de um milagre, Pai, de uma restauração na fé, que toda palavra contrária, toda influência maligna que esteja bombardeando o teu servo e as tuas servas nessa hora, o Senhor venha anular em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, Pai eterno, que a tua bondade nos seguirá, eu creio. A tua bondade sempre, Pai, está a nosso favor. O Senhor sempre estará com tuas mãos, Senhor, sempre para levantar aquele que está abatido e cansado. Pai querido, restaura, porque tu és o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.